O assunto que eu quero compartilhar com vocês esta noite se chama As Mentiras que Nos Prendem. Tá? Eu tinha dado um outro título, eu tinha dado o título de Destruindo Fortalezas, mas conversando com a minha esposa, eu achei que As Mentiras que Nos Prendem é um título mais explicativo, mais exato, e de saída vocês já sabem sobre o que eu vou falar, né? Porque se eu disser Destruindo Fortalezas, não diz muita coisa, mas as mentiras que nos prendem, isso já dá uma dica sobre o que eu vou estar falando. Como aqueles que me conhecem sabem como eu uso bastante a Bíblia, né? Eu utilizo muitos textos, então se tu tiver uma Bíblia para me acompanhar é bom. Se tu não tiver, eu não sei se vocês têm, ótimo, então eu vou dando os endereços e vocês vão colocando lá para mim. Eu estou usando a Revista e Atualizada, tá? Caso, eu não sei qual é a versão que vocês estão usando, mas a ARA, tá? Então fica mais fácil. Bem, o primeiro texto que eu vou ler com vocês como introdutório é uma parábola de Jesus. Eu vou dizer de antemão que eu estou usando essa parábola fora de contexto, tá? E eu estou me dando essa liberdade porque tem uma outra parábola que dá para a gente adaptar, mas eu estou usando ela fora de contexto, mas vocês vão entender daqui a pouco. Mateus capítulo 13, versículos 24 e 26. É a parábola do joio e do trigo. Evidentemente que nesta parábola específica ele está falando sobre pessoas, né? Aqui o trigo são pessoas, são os redimidos, os justos, e o joio são os ímpios, os incrédulos. Agora tem uma outra parábola onde ele fala da semente e ele diz que a semente é a palavra de Deus. Então eu estou juntando as duas parábolas e adaptando um trecho apenas desta parábola aqui, tá? Adaptando um trecho para salientar o que eu quero dizer. Então não fiquem chateados comigo por eu estar usando a parábola de forma errada, tá? Eu estou usando ela de forma exemplificativa. Isso fala para os estudiosos da Bíblia para não serem depois, ele usou a parábola de forma errada. Mas começa assim. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. De novo, repito, esta parábola, aqui a semente do trigo e a semente do joio são pessoas, são indivíduos. Tem uma outra parábola onde ele fala sobre o terreno fértil, o terreno bom, onde ele diz, olha, a semente é a palavra de Deus e os solos são os corações dos homens. Então, pegando essas duas parábolas e me dando essa liberdade de tomar essa aqui emprestada das Escrituras, para dizer que o inimigo, ele tem o objetivo, ele tem como plano sempre adulterar as verdades de Deus. Então, o joio aqui, a semente do joio aqui, eu vou chamar das verdades de Deus. Então, quando Deus criou Adão e Eva no jardim, Ele semeou no coração deles a sua palavra, o trigo. Depois, aparece a serpente no jardim e começa a conversar com Eva e semeia a semente do joio.
Então é bem como essa parábola diz: quando Deus criou o homem, Ele semeou no coração do homem apenas a verdade. Foi Satanás, ao possuir a serpente, que começou a semear no coração de Eva sementes de mentira. Então, todos nós temos conceitos, primeiro, sobre nós mesmos, segundo, sobre Deus, terceiro, sobre outras pessoas, quarto, sobre a realidade, que não são verdadeiros. Estas mentiras foram plantadas em nosso subconsciente em algum momento de nossas vidas por Satanás. São elas que nos impedem de viver toda a plenitude, todo o potencial que temos em Cristo Jesus. Vocês estão me entendendo? Desde o começo, este é o objetivo de Satanás: sempre semear joio no meio do trigo. Por quê? Porque quando os dois crescem e amadurecem, o joio sufoca o trigo. E o que o inimigo quer fazer é exatamente isso. Ele quer sufocar a verdade de Deus no teu coração, para te neutralizar, para te impedir de viver a plenitude que Deus tem para ti, para tu viveres o destino que Deus tem para ti. E eu vou mostrar para vocês como isso é possível, desde que nós venhamos a acatar as mentiras que são semeadas. Era a responsabilidade de Adão e Eva cultivarem o jardim do Éden. Deus disse, logo no início, Ele disse que eles deveriam cultivar o jardim. O que significa cultivar? Bem, a Leide está se tornando muito boa nisso, porque eu sou péssimo com plantas. Acreditem que eu consegui afogar um cactus, porque eu fiquei com pena da plantinha, pensei, não bebe água nunca. Botei água, ela se afogou, morreu. Agora a Leide não, a Leide ela decidiu, olha, eu vou aprender a cuidar das plantas. Então ela começou a comprar plantas e vasos e começou a arrumar. Nós temos uma área atrás da nossa casa, ela começou a arrumar, mas de repente começaram a surgir uns insos no meio das plantas. Então ela vai lá todos os dias, ela coloca água nas plantas e ela arranca os insos. Porque ela disse para mim, me explicou, os insos sufocam a planta. Então, assim era a responsabilidade de Adão e Eva, era cultivar o jardim, era garantir que o jardim sempre estivesse limpo e arrumado, embelezado, para a glória de Deus. Mas daí, acontece que um dia, o diabo, ele entra na serpente, que deveria ser um animal muito bonito, e ele começa uma discussão com Eva. E essa discussão que eu quero agora ler com vocês. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6. Dá uma chance para vocês encontrarem. Ok, lá vai. Então vamos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Aqui sagaz significa mais esperta, mais inteligente, mais astuta. Veja bem que tem a ver com a mente, né? Mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha o que o diabo fez aqui com Eva. Ele apela para o argumento lógico. Ele convida Eva a entrar num debate com ele. Ele leva Eva a entrar nessa área da discussão, do debate. E eles começam a discutir. Ele diz: não foi assim que Deus disse, e ela rebate. Ela defende a Deus, ela diz: não foi isso que Deus falou, Deus falou diferente. Mas o que ela não percebe é que o inimigo trouxe ela para um terreno onde ele se sente muito à vontade para brigar. O campo de batalha para o qual ele convida Eva a entrar e batalhar com ele é o campo dos pensamentos. É o campo da mente. Então ele estimula ela e ele leva ela a entrar como eu disse, num argumento lógico a respeito do que Deus disse. Bem, assim que ele percebeu que a Eva, ela mordeu a isca, ele continua: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás apela agora para o senso crítico da Eva. Ele começa a fazer ela pensar. Imagina, Eva, só pensa comigo, quem sabe Deus não está sendo completamente sincero contigo? Quem sabe ele está escondendo alguma coisa? Por que esta árvore tu não pode comer? Eu vou te dizer por quê. Ela se chama árvore do conhecimento, e ele não quer que tu conheça o que ele conhece. Entendeu? Ele leva ela ao senso crítico, onde ela começa, junto com Satanás, a questionar Deus. O que Deus disse? Por que Deus disse? Mas será que é bem assim? Será que Deus realmente é bom? Será que ele não está escondendo alguma coisa? Este terreno é muito perigoso, porque Deus, ele disse claramente que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele são os nossos caminhos. Como o céu é mais alto do que a terra, assim os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos. A minha cunhada, há 2 anos atrás, o seu marido, que era pastor, voltando do trabalho, teve um ataque do coração fulminante, morreu antes de chegar em casa. Agora, quando ela recebe a notícia, ela não acreditou. Quando nós recebemos a notícia, não acreditamos. Um homem jovem, forte, saudável, com um ministério, com um futuro promissor na igreja, cai morto. E agora? Como é que se explica isso? Onde está a bondade de Deus nisto? Onde está a misericórdia de Deus? Agora ela é viúva e o filho dela é órfão. Por que isto aconteceu? O diabo tentou a mesma coisa com Jó. Jó era um homem justo, era um homem correto. No entanto, Deus permite que o diabo, primeiro, leva todos os seus bens, depois todos os seus filhos, depois a sua saúde. Só não deixa o diabo levar a sua vida. E Jó tem dificuldade com isso. Ele começa a dizer: eu queria saber onde Deus habita, para poder entrar na sala do trono e apresentar a minha causa. Eu tenho certeza que eu sairia justificado, e tudo isso que aconteceu comigo, Deus iria ter que mudar. Deus nunca se desculpou para Jó, Deus nunca se explicou para Jó.
Deus simplesmente disse: olha, Jó, eu sou Deus, e se apresentou para Jó, e foi o suficiente para Jó baixar a cabeça e dizer: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo e eu me arrependo. João Batista, toda a vida morando debaixo das estrelas, nunca dormiu debaixo de um teto, de um telhado. Ele vivia no meio do deserto. De repente ele é preso, não numa prisão qualquer, ele é preso num calabouço, onde não tem luz, onde é tudo úmido, há pão e água. Chega uma hora, João Batista se ofende com Jesus, e ele manda uns dos discípulos perguntar para Jesus: Jesus, eu quero saber uma coisa, tu é mesmo aquele que a gente está esperando, ou devemos esperar outro? Por que João Batista fez essa pergunta para Jesus? Ele viu quando Jesus veio, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu quando o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele, ele ouviu a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado. Por que João Batista deu esse, como é que a gente diz, essa alfinetada, tá certo? Alfinetada, ok. Por que ele deu essa alfinetada em Jesus? Jesus explica por quê. Porque quando os discípulos de João perguntam, Jesus primeiro cura, liberta, prega o evangelho para os pobres, e depois diz assim para os discípulos de João Batista: volta lá, diz o que vocês viram, e daí diz assim, bem-aventurado aquele que não se ofende em mim. Então o inimigo, ele tem esta capacidade argumentativa. Nunca tente argumentar com o diabo, tu sempre vai perder. Este poder argumentativo, e ele usa esse poder argumentativo para despertar este senso crítico em Eva, e Eva, ao ouvir os seus argumentos, começa a questionar se realmente Deus estava sendo justo com ela e com Adão, se ele realmente estava sendo honesto com ela e Adão, ou se Deus estava escondendo algo. Continuando esse debate, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que está acontecendo aqui? O diabo a conduziu ao pensamento analítico. Ela agora começa a analisar toda a situação, toda a argumentação. Ela junta e chega à conclusão: de fato Deus está me enganando. Olha, a árvore, ela é bonita, ela é gostosa para comer, e ela dá entendimento, ela dá conhecimento. E ela chegou à conclusão: o diabo está falando a verdade, e Deus mentiu para mim. Ela come da árvore, e daí dá para Adão, e Adão come também. Certamente a Bíblia não conta, mas certamente ou Adão estava junto com ela, ouvindo esse debate entre ela e o diabo, e acompanhando e concordando, ou ela depois foi, conversou com ele e convenceu ele a comer também. Porque quando o inimigo semeia uma forte mentira no coração de um, este então pode reproduzir essa mentira na vida de outros. Adão e Eva cuidaram do jardim do Éden, mas não cuidaram do jardim do seu coração, e permitiram que o inimigo chegasse e semeasse mentiras, joio no meio do trigo. E esse é o objetivo dele, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, ao longo das gerações. Ele sempre irá usar esta forma
de nos destruir. Ele irá semear mentiras. Então, primeiro, observa que esta batalha travada na vida de Eva e de Adão foi uma batalha travada na mente. Quão diferente foi esta mesma batalha com Jesus? Porque quando o diabo tentou entrar num argumento lógico com Jesus, quando ele tentou apelar para o senso crítico de Jesus, quando ele tentou conduzir Jesus a um pensamento analítico, as 3 vezes Jesus disse assim: está escrito. Ele não argumentou, ele não debateu, ele simplesmente disse: está escrito. É isso que Deus diz, é isso que eu acredito. E a igreja tem que voltar para este lugar. Porque eu ouvi outro dia um pastor bem conhecido no Brasil dizendo assim: os tempos estão mudando e a igreja precisa acompanhar estas mudanças. Para a igreja ter relevância na sociedade de hoje, ela vai ter que rever alguns conceitos bíblicos. O amor de Deus é o que importa. Então, para demonstrar o amor de Deus, a igreja tem que ser mais inclusiva. Olha para onde ele está indo. Então nós precisamos aceitar o adultério, a fornicação, o homossexualismo, e assim vai indo. E isso é a astúcia do inimigo. Nós não podemos argumentar com o diabo. Uma vez eu entrei num argumento com uma pessoa de uma outra religião. Ficamos 1 hora debatendo. Tu acredita? 1 hora debatendo. Eu usando todo o meu conhecimento bíblico e ele usando todos os seus estudos filosóficos e místicos. E no final ele disse para mim: viu? Tu e eu acreditamos na mesma coisa. Eu olhei para ele e disse: cara, tu acredita em reencarnação? Eu acredito na cruz. Como que tu pode dizer que a gente acredita na mesma coisa? É que na mente dele uma semente havia sido semeada e cultivada, cresceu, deu frutos, e não tinha agora como convencê-lo de forma contrária. Muitas vezes o inimigo virá para cada um de nós e vai apelar para o nosso senso crítico, para o nosso raciocínio lógico, e ele vai procurar nos levar a um lugar de mentira. Isso é muito forte. Querem ver aonde? Nas universidades. Muitos pastores, colegas meus, se queixam que quando os jovens das suas congregações vão para a faculdade, muitos abandonam a fé por causa do argumento lógico, por causa do humanismo. Então se começa a falar da evolução, se começa a falar do ópium do povo, que é a religião, da necessidade de termos um senso crítico, de termos os nossos próprios valores, e muitos acabam realmente abandonando Jesus, porque entram numa discussão intelectual com o diabo e perdem. Jesus não fez isso. Jesus simplesmente, ele se alinhava com a palavra de Deus, se alinhava. Se o que ele estava ouvindo não estava de acordo com a palavra de Deus, ele rejeitava. Não importava as comprovações científicas, os argumentos filosóficos. Se a palavra de Deus diz assim, é assim que eu vou acreditar. A palavra de Deus não muda. A sociedade pode mudar, mas Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não há sombra de mudança em nosso Deus. Nós não vamos começar a arrancar folhas da nossa Bíblia simplesmente porque a sociedade, porque o governo, porque as leis começam a dizer que a Bíblia está errada.
E tampouco nós vamos usar a definição de amor que o mundo usa, porque muitas igrejas hoje estão usando o amor como desculpa para o pecado. Não se fala mais em arrependimento, não se fala mais em juízo eterno, não se fala mais em inferno. Se faz vista grossa para o pecado que está no meio da igreja, porque não queremos perder membros. E nós chamamos isso de amor. O amor tolera, o amor aceita. Isso não é amor. O verdadeiro amor disciplina. Senão nós somos bastardos, a Bíblia diz. O verdadeiro amor, ele fala a verdade. Satanás sabe, se ele puder manipular nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas reações, emoções, nossas ações. Ele só precisa controlar nossos pensamentos. Ele só precisa manipular os nossos pensamentos para controlar as nossas ações. Duas palavras: manipular para controlar. Certo? Manipular nossos pensamentos para controlar nossas ações. Manipular para controlar. O nome disso é feitiçaria. Nossos sentimentos, repito, nossas palavras e nossas ações são resultado direto de como pensamos. Se tu tem pensamentos negativos, tu vai ficar triste. Se tu tem pensamentos negativos, tu vai falar coisas negativas. Se tu tem pensamentos negativos, tu vai ter reações negativas. Não é verdade? Vamos para um outro texto. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, deixa eu falar algo para vocês a respeito do linguajar do hebreu, do judeu. Quando nós lemos a palavra coração na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, para o hebreu, para o judeu, coração é o centro dos pensamentos. Os rins e as vísceras são as regiões das emoções. Eles não falavam no cérebro, na mente, eles falavam no coração. Então, sempre que vocês virem a palavra coração, tanto no Antigo como no Novo Testamento, substitui por mente. E o sentido vai ficar claro imediatamente. Então, o que o provérbio está dizendo aqui? O que Salomão está dizendo aqui? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? A tua mente. Porque dela procedem as fontes da vida. Ou seja, conforme aquilo com o que tu alimenta a tua mente, é assim que tu vais viver. Por exemplo, no início da pandemia, lá por janeiro, fevereiro, né, quando todos foram pegos de surpresa pela pandemia, eu comecei a acompanhar através da internet e dos jornais, das reportagens, todo dia, como é que está indo, 1000 morreram aqui, 10.000 morreram ali, e eu comecei a ficar com medo, e o meu nível de ansiedade ficou tal, que eu cheguei, um dia eu conversando com o Senhor, né, Senhor, eu não quero morrer, me socorre. De repente o Espírito de Deus falou claramente no meu coração: quem sabe tu faz um jejum desses noticiários aí, quem sabe tu dá um sabático aqui, e para de acompanhar esses noticiários, porque são estatísticas, tu apenas está ouvindo o número de pessoas que está morrendo. Vamos fazer diferente, toda segunda-feira tu te informa, o resto da semana, lê a palavra, me louva e procura aquilo que edifica, e que aumenta a tua fé. Então foi isso que eu fiz, todo o ano de 2020, segunda-feira era o dia da depressão. Eu respirava fundo e vinha para o meu computador e começava a pesquisar.
Inclusive, eu tinha até uma cadernetinha que eu anotava quantos morreram, quantos ficaram doentes, quantos já tinham sido curados. Segunda-feira, dia da depressão. Terminava segunda-feira, eu então evitava estas coisas e me alimentava da palavra de Deus. 2020 para mim foi um ano tranquilo. E eu pude ver o Senhor se mover maravilhosamente, como eu sei que Ele fez aqui também. O Léo me deu um relatório das coisas que Deus fez entre vocês durante essa pandemia. Também lá em Porto Alegre vivemos muitos milagres e muitas maravilhas. Pessoas se convertendo, voltando para Jesus, curas, provisão, pessoas comprando casas, vendendo casas, sendo promovidos nos seus empregos, ganhando empregos novos. E Deus agindo, e estas coisas iam alimentando o meu coração. Agora tinha outros irmãozinhos que ficaram naquela dieta contínua, sabe, do noticiário. Quando a gente se encontrava era muito triste de ver. A pessoa estava com os olhos fundos, cabisbaixa, não conseguia mais orar nem ler a Bíblia, esperando a morte. Nós precisamos cultivar o nosso coração. E isso significa guardar o nosso coração. Cuidar aquilo que está alimentando o nosso coração. Né? O que ocupa a tua mente? Com o que tu estás alimentando a tua mente? Qual é a tua dieta? Eu e a Leide estamos um pouquinho acima do peso. Pouquinho bastante no meu caso. Eu gosto de olhar no espelho só de forma frontal, assim, de lado, porque eu fico deprimido. Então, eu e ela decidimos que nós precisamos mudar a nossa dieta, precisamos de uma dieta mais saudável, para poder perder peso e nos sentir melhor. Pois bem, assim como o meu corpo precisa de uma dieta saudável, a minha mente precisa de uma dieta saudável. E se eu estou alimentando a minha mente com um monte de bobagem, um monte de mentiras, um monte de ameaças, isso vai afetar o meu humor, meu estado de espírito, vai afetar minhas emoções, vai afetar a forma como eu encaro a vida, como eu vejo o meu relacionamento com Deus e até mesmo a impressão que eu tenho de Deus. Nós vivemos em dois mundos. Um deles é o mundo exterior. Este mundo está dividido em físico e espiritual. Esse mundo exterior que nós vivemos é um mundo que tem um lado que é invisível, que a gente não vê, é o mundo espiritual, e tem um lado visível, que a gente vê, que é o mundo natural, o mundo material, o mundo físico. Estes dois mundos, o espiritual e o natural, eles exercem influência sobre nós, exercem um impacto sobre nós. Então, este é o mundo exterior. Todavia, nós também temos um mundo interior, que é o mundo dos nossos pensamentos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o mundo dos pensamentos é muito maior do que o mundo físico e o mundo espiritual. A gente passa muito mais tempo neste mundo interior do que nós passamos no mundo exterior. O mundo exterior nos traz estímulos de fora para dentro, mas o mundo interior nos estimula de dentro para fora. Eu aprendi há muito tempo atrás que quando tu for mergulhar, né, no mar, na medida que tu vai indo mais fundo, a pressão da água vai aumentando. Então hoje se tem submarinos especiais que aguentam a pressão da água que vem de cima e que vem dos lados, que esmaga qualquer objeto onde a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro. Então, se fôssemos pegar uma lata de Coca-Cola e mergulhá-la no mar, depois de alguns quilômetros,
ela seria esmagada pela pressão da água. Nós também. Portanto, uma lei da física, a pressão interior sempre tem que ser maior do que a pressão exterior, senão seremos esmagados. Concordam comigo? Logo, a pressão interior, agora falando dos nossos pensamentos, a pressão interior, paz, confiança, fé, tem que ser maior do que a pressão exterior, lutas, tribulações, ameaças. Concordam comigo? Então, se eu alimentar a minha mente com as verdades de Deus, com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, eu vou estar fortalecendo, aumentando a pressão interior. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele no barco, no meio da tempestade, dormia. Como que uma pessoa consegue dormir no meio de uma tempestade? É muito simples. A tempestade exterior era menor do que a paz interior. Tanto é que quando ele foi acordado pelos discípulos, ele pegou a paz que estava dentro dele e ele simplesmente a trouxe para fora e acalmou a tempestade. Não é? Ele pegou a paz interior e acalmou a tempestade. Pedro na prisão, véspera de ser decapitado, dormia. Como que uma pessoa dorme antes de ser decapitado no dia anterior? Eu ficaria a noite toda acordado, olhando Netflix, alguma coisa assim, né? Pedindo um jantar, o melhor, né? Pizza. Não, ele dormia. Porque a segurança interior de que Deus estava no controle de tudo era maior do que a ameaça exterior. Tu vai morrer amanhã. E o que isso causou? Isso liberou o poder de Deus. Veio um anjo, abriu as portas da sua prisão e ele saiu livre, porque o mundo interior dele acabou influenciando o mundo exterior dele. Então, aquele que é cheio do Espírito, ele chega no vale de Baca, que é o vale de lágrimas, e ele transforma num lugar de riacho, de rios e de chuva. É isso que o salmista diz. Porque o teu mundo interior tem mais pressão do que teu mundo exterior. Então, o objetivo do inimigo sempre é diminuir a pressão interior. E ele faz isso atacando a nossa mente, atacando os nossos pensamentos. Vamos para Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Legal. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora escutem bem o que Paulo está dizendo aqui. Se tivermos uma mente negativa, isto é, uma mente que concorda com a mentira, ou se tivermos uma mente enganada, isto é, uma mente que acredita na mentira. Tanto a mente negativa como a mente enganada estão relacionadas com a mentira que o inimigo semeou. A mente negativa concorda com a mentira. A mente enganada acredita na mentira. Mas não importa. O importante